O que a gratidão faz conosco? A gratidão vasculariza as nossas veias. A reclamação é tóxica. Agradecer é tão bom quanto perdoar. A gratidão deixa o nosso rosto mais bonito. A gratidão fortalece a nossa vida porque nos faz lembrar as vitórias anteriores. E isso nos ensina para as lutas e nos prepara para as lutas de hoje. A gratidão nos torna humildes e não arrogantes. Torna-nos mais relacionais e menos autossuficientes. Precisamos uns dos outros. Por isso, as próprias organizações, como as empresas, deviam buscar desenvolver a espiritualidade da gratidão para serem sempre grandes. A gratidão perfuma nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, os nossos relacionamentos. É como enviar rosas. A gratidão mostra a nossa disposição em viver como Jesus viveu. E Jesus não só ensinou que devíamos ser gratos, como ele mesmo viveu esse ensino, quando ofereceu sua própria vida em nosso lugar na cruz, no evento mais importante da história, para que pudéssemos ter paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos e amigas que nos assistem neste momento. É uma grande alegria poder estarmos presentes, agradecendo a Deus pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de tê-lo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E devemos ser gratos por tudo que Ele tem feito por mim, por você, mesmo quando nós passamos por lutas, por dificuldades, mas nós temos a certeza que Deus é um Deus presente em nossas vidas. Por isso nós somos gratos a Ele por tudo. Eu quero convidar você, querido e querida irmã, queridos amigos, para fechar seus olhos nesse momento, para que possamos juntos, então, elevar em oração, em gratidão ao nosso Deus, por esse momento tão especial que Ele concedeu a mim, concedeu a você, de honrá-lo, de adorá-lo, de poder falar com Ele, ter esse livre acesso, sem que nada nos impeça de falar com o nosso Pai querido. Fechamos os nossos olhos. Amado Deus, Papai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos teus, de sermos separados e escolhidos por Ti, pelo Teu amor tão grande que é por cada um de nós. Nos colocamos agora, Pai, na Tua presença, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas. Abra os nossos corações, Pai. Abra as nossas mentes, para que a Tua palavra fale com clareza aos nossos corações. Nos dê o entendimento que necessitamos. E receba, meu Pai, o nosso louvor, receba a nossa gratidão e perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Eu coloco na Tua presença cada pessoa que está neste momento, na Tua presença, que está neste momento falando com o Senhor. Receba cada uma delas. Abençoa-os, Pai, a todos. É em nome do Senhor Jesus que eu peço e que agradeço. Amém. Vamos ao louvor neste momento e a nossa adoração vai continuar através da música. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é
nas preces dos sinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono das noites, do céu e do ar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono das noites, do céu e do ar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
meu ser, no fluir da graça, encobre em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, e ao teu lado espero em ti, e sumo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te bem, Senhor, e conhecer o amor e habitar em mim. Se renovar realmente querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti, e sumo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado espero em ti, e sumo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, meus irmãos. Que bom a gente adorar ao Senhor, que bom a gente louvar ao Senhor, chegar na presença dele com louvor, com adoração. Isso é muito bom. Eu quero, nessa oportunidade, falar a respeito de um tema muito importante,
Mas, irmãos, antes de falar desse tema importante, eu quero só deixar alguns avisos aqui, tá? Olha só, se você, os irmãos da Igreja Batista das Nações, precisa entregar o seu dízimo, fale conosco, né? E o irmão Douglas vai retirar o dízimo com você. Ou você pode depositar direto na conta corrente. Nós já passamos o número da conta, você pode ir aí então e depositar, tá bom? Fica à vontade para isso. Se você quer fazer doação de alimentos para cestas básicas, avisa, a gente vai lá também da mesma forma e pega com você, tá bom? Outra coisa importante, meus irmãos, que a gente vai fazer olha, no domingo que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós convidamos você a celebrar conosco, tá? Você tem que então preparar o teu cálicezinho, o teu pão, teu elemento ali, o pão, e você junto conosco no momento que nós vamos celebrar, né? Todos juntos, por internet, mas unidos em Cristo. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que estão em Cristo, que foram batizados em Cristo, que receberam Ele como Senhor e Salvador, pode participar, da onde você estiver, de qualquer parte do Brasil. Vamos estar em comunhão com Deus, ok? E agora eu gostaria de a gente participar desse momento especial, na palavra do Senhor. Eu queria falar sobre evitando as armadilhas. Como assim? Olha, lá em Josué capítulo 9, todo o capítulo, e depois ele continua, eu não vou ler todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou ler uma parte dele. Vai dizer de uma armadilha que foi preparada para o povo de Deus, e Josué não soube discernir naquele momento. Olha só, versículo 1, capítulo 9, Josué diz assim: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, jebuseus, se ajuntaram, eles em comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com a cidade de Ai, usaram também de astúcia e foram e fingiram ser embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés deles sapatos velhos, remendados e vestes velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, um acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois? De onde vens? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco as vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. E este nosso pão tomamos quente das nossas casas e para a nossa provisão. E no dia em que saímos para vir até vós, ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos. E estas nossas vestes, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. E então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez com eles
um concerto e que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento que não os mataria. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles, e partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beirote, Kiriate Jearim, e os filhos de Israel não puderam ferir, porque tinham jurado pelo Senhor Deus. E toda a congregação agora murmurava contra os príncipes. E o texto continua, e ele é muito longo, nós não vamos ler todo, mas aqui nitidamente, Josué e os príncipes foram enganados. E aí a gente pergunta, quem de nós nunca foi enganado? Quem nunca fez algo esperando um resultado bom, satisfatório, e logo em seguida nós percebemos que o resultado era outro, diferente daquilo que nós imaginávamos? Fomos enganados. Que o diabo ataca os aliados de Deus, isso já é de conhecimento de todos. Mas, irmãos, o que é importantíssimo ficarmos atentos e de olhos bem abertos é com relação à sua astúcia, ao engano, a maneira sutil que o nosso adversário usa para nos vencer, para nos derrotar. O inimigo usa de muitas astúcias, de muitas estratégias, de muitas malícias. As ciladas que ele nos arma seguidamente, sucessivamente, insistentemente contra nós, até ele conseguir seu intento. Ou até então que nós nos acordemos e demos uma ordem direta para que ele fuja da nossa presença. É isso que Pedro diz. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele é mais perigoso quando trabalha na surdina, os seus ardis. Muito mais perigoso até do que quando ele ataca, enfrenta cara a cara. Então, cuidado com isso. O texto que nós lemos aqui, ele nos fala de uma estratégia muito bem engenhada, muito bem elaborada, audaciosa, que levou Israel a tomar uma decisão precipitada. O inimigo veio de maneira sutil, palavras doces, sedutoras, disfarçadamente. Eles foram muito mais hábeis e mais poderosos do que aqueles que estavam com as armas de guerra nas mãos. Muito mais fortes, muito mais bem preparados. O inimigo camuflado prevaleceu. Mas o que faltou a Josué? O que lhe faltou? A situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a questionar, a consultar a Deus. Era tudo tão visível, tão claro, que ele nem consultou a Deus. Olha só, Josué atravessava o Jordão, a arca na frente, o rio então se abriu, e depois Jericó, Ai, são cidades que ele vai vencendo uma a uma. Os próximos a serem vencidos eram os gibeonitas, aqueles que estavam ali já quase que aguardando para ser destruídos, derrotados. Josué, ele faz uma aliança com o inimigo, pensando aqui, está tomando uma decisão sábia. Pensando aqui, está tomando uma ação sábia. A mesma coisa acontece com milhões de pessoas presas a situações difíceis. Há pessoas que vão se embaraçando, que vão se enrolando diante de decisões que tomaram. Vai havendo um esfriamento espiritual por causa de decisões, vai acontecendo problemas familiares, vai acontecendo problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de relacionamento. Igual aquele inseto que foi preso com a sua patinha numa teia de aranha. E depois foi enrolando,
e agora ele não vê mais fim daquela situação toda. Há pessoas assim, muitos de nós assim, por causa de uma decisão precipitada, sem consultar a Deus. Que razões a gente começa a pensar? Que razões muitas vezes nos leva pessoas a ficarem presas em situações e circunstâncias muito difíceis? Tem algumas razões que eu queria conversar agora. Primeira razão, e aí acho que nós temos que ter uma atenção muito especial, preste atenção nisso. A primeira razão é que muitos estão desapercebidos das astúcias do inimigo. Não estão prestando atenção. Então, Satanás prepara meticulosamente as armadilhas, ele pensa, ele olha ponto a ponto, ele faz uma correção, ele vê de novo, ele reavalia e ele então lança as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos ignorar os seus ardis, lá em 2 Coríntios. Satanás, ele arquiteta, ele planeja, ele projeta, enfim, ele engana o coração. Essa é a maior estratégia dele. E depois de conquistado, depois de convencido, aí nós não queremos mais voltar atrás, estamos enlinhados. Você já comprou aquele carro? Ou você comprou já aquela moto? Ou você comprou aquele bem que você nem precisava, mas você se apaixonou por ele? Quem sabe aquele celular novo que você nem precisava, mas você apaixonou-se por ele e depois que você comprou a ideia, agora você não quer desfazer mais dele, dessa ideia. Você vai adiante, você vai se enrolando, quem sabe. Sabe, irmãos, o inimigo ele não aparece para a gente com a cara feia, ele não aparece para a gente com chifres grandes, né? Aquele rabo comprido e toda aquela situação que se desenha por ali. Muitas vezes ele surge então com aquela aparência enganosa, sutil, com a intenção clara de nos enganar, é isso que ele quer. Então olha lá alguns exemplos da Bíblia, olha para Sansão, ele foi enganado pela mulher que ele se apaixonou. Olha para Davi, ele foi enganado pela situação que ele vivia. Veja Salomão, o que aconteceu com ele? Foi enganado, o seu reino foi dividido após ele. Sabe, irmãos, nós precisamos discernir as astúcias do inimigo. Você tem discernido, você tem olhado, ou você tem sido presa fácil? A proposta de uma aliança proibida, essa a proposta que foi feita, essa proposta que foi trazida, essa proposta que foi colocada para os líderes de Israel, para Josué. O versículo 6 vai dizer de uma proposta indevida, que era proibida. Eles propuseram a Josué uma aliança às pressas, urgente. Olha agora, nós precisamos ser agora, porque eles queriam conquistar a atenção dos líderes. Mas quem eram os gibeonitas? Eram aliados? Eram inimigos? Quem eram eles? Veja que num determinado momento, os próprios príncipes ali perguntaram, mas vocês moram onde? Quem são vocês? Eles estavam indo no caminho certo, mas foram iludidos com a conversa dos inimigos. Eles faziam parte dos povos que precisavam ser desalojados da terra prometida. O que Deus tinha a dizer a Josué sobre aquele acordo, sobre aquele acerto que foi proposto e aceito aqui? A ordem para Josué era clara. Lá em Êxodo, capítulo 34, verso 12, a palavra de Deus diz assim: abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde tu vais, para que te não sejam por cilada. Em Êxodo, capítulo 34, verso 12. Era clara a ordem de Deus.
A aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Aí você pensa, mas por quê? Porque Deus estava dizendo de antemão, essa união é uma estratégia das mais sutis usadas para derrotar o povo de Deus. A mistura de culturas, a mistura de crença, de adoração a deuses falsos, não pode acontecer no meio de Israel. Vai destruir. Israel se misturou com as nações idólatras, através de várias situações, através de casamentos mistos e de adorações espúrias. A nação de Israel acabou adorando deuses estranhos, demônios. A desobediência de Salomão levou o reino à divisão e ao fracasso mais tarde. A desobediência de Acabe, o outro rei, levou o reino à idolatria e à queda total. O profeta Amós, ele diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, como você vai andar em comum acordo, sendo que você tem posições opostas diante de Deus? O apóstolo Paulo, ele é categórico quando ele afirma lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, não vos ponhais em jugo desigual. Não pode haver acordo, não pode haver aliança, não pode haver associação, não pode haver o casamento. Não pode acontecer essa situação. Isso vai acontecer em 3 situações de resultados possíveis. Primeiro resultado, pode haver a conversão do cônjuge a Cristo? Pode. 25% se converte. É estatística. Mas e os demais? Você vai dizer, mas puxa vida, pelo menos 25%. E os demais, e os 75%? Sabe o que acontece? Há um esfriamento agora, das 3 posições, há um esfriamento agora, a segunda, espiritual do outro, aquele que era seguidor de Cristo, que era crente. Ou a solidão espiritual dele, daquele cônjuge crente. Então, vale o risco. Algumas vezes, graças a Deus, valeu, mas nem sempre. Então, a gente tem que ficar atento. Que tipo de associação eu faço? A aliança com os povos vizinhos levou o povo de Israel, muitas vezes, a servir os outros deuses estranhos. Hoje, muitos abandonam a sua fidelidade a Deus, deixam de frequentar a igreja, esfriam-se na fé e perdem a intimidade com Deus por causa das outras alianças firmadas, por causa de outros acordos, de outros concertos firmados. A ideia de que toda religião é boa, isso matou a igreja e tem matado muito por aí, mas matou a igreja na Europa, na América, está matando em outras partes do mundo. Você já ouviu aquela frase assim, diz, toda religião é boa, toda religião leva a Deus, você já ouviu isso? Não é verdadeiro. Não há comunhão, não há unidade fora da palavra da verdade. Não pode haver. Não há salvação fora de Cristo. Não pode haver. Lá em Deuteronômio, ele escreve assim, fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. Ele está dizendo, essas associações vai fazer isso acontecer, vai desviar. Uma aliança feita com as trevas, seja qualquer tipo de aliança, seja conjugal, seja comercial, seja ela empresarial, espiritual, se fora da palavra, se fora da vontade de Deus, traz tanto desconforto quanto você jogar um punhado de areia nos olhos. Desconforto
muito grande. Um acordo sem oração, sem consulta a Deus, ele traz muita perturbação. Israel sofreu muito por causa dessas alianças, desses acordos. A desobediência, ela traz um preço alto. A desobediência produz derrota, produz destruição. O povo de Israel, ele precisou ser arrancado, desarraigado da sua terra e lançado num cativeiro doloroso, muito doído, por muito tempo, para poder abandonar as suas alianças e voltar a Deus, para poder consertar tudo aquilo que estava errado. Então, nós temos que olhar para isso. E a pergunta então, mas que razões? A primeira razão é essa: desapercebidos. Muitas vezes nós estamos desapercebidos, estamos dormindo e não percebemos as astúcias de Satanás. A segunda razão é porque muitas pessoas, muitos crentes até, se sentem autossuficientes para não buscar o conselho de Deus, para não buscar o conselho do Senhor. O versículo que nós acabamos não podendo ler, versículo 14, diz assim, versículo 14, ele diz assim, 14 e 15. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselhos à boca do Senhor. E Josué fez com eles acordo, concerto, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, veja, a segurança, a autoconfiança faz com que as pessoas não enxerguem que precisa de Deus a todo momento, agindo, decidindo, atuando. Há sempre um perigo, essa autoconfiança exagerada em si próprio é perigoso. O que confia no seu próprio coração é insensato, diz lá o autor de Provérbios. Veja lá, se nós olharmos alguns exemplos, Ló, ele foi autoconfiante, ele disse para Abraão, eu vou para cá, eu vou para as minhas próprias campinas. Escolheu então morar lá com a sua família em Sodoma. Lá ele perdeu seus bens, a sua mulher, perdeu seus genros, que ficaram lá, e por fim ele acabou perdendo a sua própria honra, no final da história. Pedro, veja o exemplo da autoconfiança. Pedro, ele ousa chegar para Jesus e reprovar o mestre. Ele reprova a decisão de Jesus naquele momento, quando Jesus dizia da necessidade da cruz. Ele dizia, não, o senhor não vai, sem consultar a Jesus. E ele foi duramente repreendido, em público até, por Jesus. E Josué aqui faz uma aliança com os gibeonitas, de poupar a vida deles, sem consultar a Deus. Ficou preso numa aliança que jamais deveria ter sido feita. Sofreu sem poder tirar ali o jugo de sobre si, porque o povo cobrava. E o seu povo mais tarde foi punido. Israel foi punido mais tarde, quando Saul resolveu descumprir essa aliança. Então o povo sofreu. As consequências de se fazer uma aliança precipitada são grandes, são enormes. Não vale a pena correr o risco. Primeiro aqui, murmuração, descontentamento no meio do povo, o povo reclamando. Decisões precipitadas acarretam amargas consequências para nós e para os nossos familiares. Ações impensadas fazem todos nós sofrermos. Quando a aliança, quando esse acordo é feito sem a ação de uma oração, de uma consulta a Deus, há um descontentamento no meio do povo, daquele que está conosco, daquele que nos cerca. Josué aqui e os príncipes fizeram uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus e tomaram a decisão errada, e agora o povo está sofrendo as consequências e reclamando e murmurando, desdizendo da sorte, e eles tendo que ouvir isso de agora para frente. Outra coisa, o povo de Deus precisou guerrear agora
a favor dos gibeonitas, quando deveriam eles ser derrotados. Josué estava travando uma batalha que não era sua. Ele estava gastando as suas energias num trabalho que não era seu. Estava pagando um preço de terem feito decisões apressadas, decisão sem reflexão. Ele estava agora defendendo o inimigo. Estava defendendo aquele que ele deveria ter expulso daquela terra. Você já fez algo assim? Reflita comigo. Ou você vive algo assim? Quantas noites de sono perdidas? Quantas dores na alma sofridas? Quanto prejuízo financeiro acarretado? A quebra de uma aliança é algo que Deus não acorda, que Deus reprova. O rompimento da aliança implicava na manifestação da própria ira de Deus. Deus não aprova. Então, quando Saul quebrou inadvertidamente aquela aliança lá na frente, depois de Josué, ele quebra aquela aliança, aconteceram duas coisas terríveis. Em primeiro lugar, foram 3 anos de fome, porque Deus não aprova a quebra de contrato. A nação toda sofre, crianças morrendo de fome, o gado perecendo no pasto, prejuízos financeiros imensos, lares desesperados, em virtude de uma quebra de aliança firmada há 400 anos. Em segundo lugar, depois daquela quebra de Saul, os gibeonitas pediram que fosse restituído. Então eu quero que me mande 7 filhos de Saul para serem enforcados. E Davi teve que mandar 7 filhos de Saul para enforcar. Manda para cá. Só então assim é que apartou-se a ira de Deus sobre Israel. Então veja a consequência: vergonha, derrota, humilhação. São consequências de ações precipitadas, de ações sem consulta ao nosso Deus. Você tem pedido a direção de Deus para suas decisões? Ou você tem agido conforme manda a cabeça? A Bíblia fala que o coração ele fala coração é enganoso. Então, não tome decisões precipitadas, sob impulso, no momento errado, no momento em que não é a hora, é impróprio. Não haja pressionado precipitadamente. Cuidado com isso. Nós somos filhos de Deus. Eu quero chegar ao fim dessa nossa meditação aqui, eu quero concluir dizendo que nós precisamos tomar cuidados básicos. Tenha cuidado com as alianças que você faz, com aquilo que você promete. Cuidado com isso. Não faça nada antes de avaliar profundamente as implicações e consulte a Deus sobre isso, sobre todas as coisas. Quantos pactos que jamais deveriam ter sido feitos? Quantos pactos? E aí então nós pagamos por isso. Há casamentos que jamais deveriam ter acontecido e há sofrimento depois. Há parcerias, sociedades que jamais deveriam ser estabelecidas, teria acontecido, não deveria ter acontecido jamais. E se vê então a dor lá na frente. Quando fazemos alianças perigosas, precipitadas, nós podemos entrar em um acordo com o próprio inimigo, sem saber muitas vezes. Quantas pessoas presas a situações embaraçosas porque não tiveram a paciência de esperar, de analisar e a situação de uma forma mais pausadamente, detidamente, calmamente. Quantas pessoas se desgastam e sofrem grandes prejuízos
porque não consultaram a Deus, não foram até Ele, não foram até o Senhor para fazer a pergunta certa, para consultar ao Senhor sobre aquela sociedade, sobre aquela situação, sobre aquele acordo, sobre aquela aliança. As nossas decisões hoje afetam e afetarão o futuro. Consulte a Deus. Consulte a Deus antes. Eu preciso chegar à presença de Deus, consultá-lo, buscar a orientação dele. Busque a Deus. Só assim nós podemos evitar as armadilhas. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você intenta, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você sonha. Coloque diante de Deus. E agora, coloque a sua vida diante de Deus, para que Ele corrija os seus atos, para que Ele faça com que seja corrigido todas aquelas ações pelo Senhor. O acordo tem que ser feito por Ele. O acerto tem que ser feito por Ele também. Coloque a tua vida diante do Senhor, eu quero orar agora. Em nome de Jesus. E abre o teu coração, exponha para o Senhor tudo aquilo que pode te afligir e somente o Senhor pode agir e atuar na sua vida. Vamos orar. Pai querido, diante do Senhor coloca o teu povo, coloca, Deus, seus filhos, coloca a nossa vida, Deus, quantos de nós estamos, ó Deus, embaraçados em situações, ó Deus, difíceis porque não soubemos esperar, porque fomos enganados, porque, ó Deus, não soubemos avaliar corretamente, porque agimos precipitadamente e por pior que todos os itens já citados, nós não consultamos ao Senhor. Ó Deus, primeiramente eu quero pedir perdão por nós termos feito isso. Perdoa seus filhos, ó Deus. E segundo, ó Deus, colocamos diante do Senhor, nos dê força, nos dê vigor, nos dê condição, ó Deus, para a gente passar por toda essa situação. E, ó Deus, até vencermos todas as promessas e cumprirmos aquilo que prometemos. Assim como aconteceu com Josué e Israel, ó Deus, que prometeram aquilo sem consultar ao Senhor. Ó Deus, haja no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração, interaja em nós. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada, direcionada, buscada na Tua presença. E que todas as nossas dúvidas, que todos os nossos desejos sejam colocados diante da Tua vontade. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja com todo o Teu povo em toda a terra. Amém. Amém. Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah.
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer